Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar de forma simples e objetiva como criar dentro do Bubble um menu superior com um ícone que, quando clicado nesse ícone, abre um menu lateral com várias funções. Esse é um recurso bastante utilizado por sites e aplicativos que têm bastante recursos ou bastante páginas para o usuário navegar. É interessante que esse menu fique escondido para não poluir a tela, e quando o usuário quiser navegar entre as páginas ou utilizar outro recurso, ele possa simplesmente abrir esse menu lateral e escolher qual página ou recurso ele quer utilizar. Então, sem enrolação, já vamos aqui para a tela do computador para eu te ensinar como fazer esse recurso dentro do Bubble. Eu já desenvolvi esse recurso em Bubble aqui, só para você ver como que vai ficar o resultado final. Vai ter um menu superior com uma logo e um ícone aqui. Quando clicado nesse ícone, vai abrir um menu lateral esquerdo aqui, com todas as opções e páginas para o usuário poder navegar. Esse ícone é dinâmico, ele muda de forma, né? Quando o menu está aberto, o menu lateral, ele fica um X aqui para o usuário poder clicar novamente e esconder o menu. E quando o menu está invisível, ele fica o ícone tradicional para abertura de menu, né? Então vamos lá. Já dentro aqui do meu projeto do Bubble, eu vou criar uma nova página para a gente começar a criar esse recurso do zero aqui. Menu superior. Vou chamar de menu superior. Não vou clonar de nenhuma página, vou deixar uma página em branco. Feito isso, acessando a página aqui, eu vou dar 2 cliques nela para poder abrir esse menu aqui de configurações e layout da página. Na parte de layout aqui da página, eu vou colocar essa página como sendo do tipo colunas, que eu vou ter várias colunas aqui nessa página. Antes de começar a criar os elementos aqui dentro da página, eu vou mudar a aparência aqui do fundo. Tá flat color branco o fundo, eu vou colocar um pouquinho cinza aqui, só para a gente ter uma diferenciação do fundo dessa página, tá? Agora eu vou começar a criar os elementos dessa página. Então a primeira coisa que eu vou fazer é arrastar um grupo aqui para dentro dessa nossa página. Esse grupo eu vou chamar de grupo menu superior. Aí, feito isso, em layout eu venho aqui e coloco como row, né? Ele vai ser do tipo linha. Os elementos vão ficar alinhados um do lado do outro, tá? Agora, sobre a largura desse menu, ele não vai ser uma largura fixa. Então eu desabilito essa largura fixa aqui. E a altura dele a gente vai colocar fixo, tá? Vamos marcar essa caixinha aqui e colocar uma altura fixa de 60 pixels. Vamos mudar a aparência dela aqui agora, botar um background flat color, né? Uma cor de fundo sólida. E vamos colocar uma cor de fundo aqui, um verde bem escuro assim, mais ou menos. Fechou, tá ótimo. Perfeito. Agora vamos começar a colocar os elementos aqui dentro desse menu. O primeiro elemento que eu vou colocar aqui em cima desse menu vai ser uma imagem. Eu vou pegar aqui o elemento de imagem, arrasto para dentro do grupo. Ele já pede aqui para mim fazer um upload de uma imagem ou colocar o link de uma imagem na internet, né? Eu, como tenho aqui no computador, já peguei uma imagem de exemplo aqui. A gente vai fazer o quê? A gente vai colocar a logomarca da empresa aqui nesse menu superior. Aqui na parte de layout da imagem, eu vou colocar o aspect ratio dessa imagem 1 por 1, né? Ela é uma imagem quadrada, e vou colocar o tamanho dela aqui fixo em 50 por 50, acho interessante. O alinhamento vertical eu vou colocar centralizado, e agora vocês podem ver que os elementos eles ficam alinhados à esquerda, né? Nesse grupo aqui. Vamos colocar o alinhamento centralizado nesse grupo. Então eu clico nele, venho aqui na parte de layout e coloco os elementos centralizados. Ok. Depois de colocado o logo da empresa aqui, agora eu vou colocar um texto aqui do lado como sendo o nome da empresa. Eu pego o elemento texto, arrasto para do lado da imagem aqui, vou colocar o nome da empresa como sendo Green Lavanderia. Perfeito. Coloco a cor do texto como branco. Vou aumentar um pouquinho a fonte aqui para 18 pixels. Vou colocar negrito. E também vou colocar... acho que essa parte de aparência está ok.
Essa fonte está boa. Na parte de layout do texto, pode ver que o tamanho aqui do campo de texto ele está com uma largura fixa, né? Então a gente vai tirar essa largura fixa e colocar aqui o mínimo de largura, sendo uns 20 pixels ou 0, tanto faz. E é importante a gente marcar essa opção aqui, ó. Para alinhar a largura do campo de texto conforme o conteúdo que tem dentro dele. Então ele fica bem certinho aqui com o conteúdo, a largura, né? A parte de altura, a gente vai marcar aqui também como sendo no mínimo 0. Ele vai se ajustar ao tamanho do campo, ao tamanho do texto que tem ali dentro, ok? Agora, uma última coisa que a gente tem que fazer é alinhar verticalmente isso aqui para o centro, né? Perfeito, eu quero dar um espaçamento entre os dois ali, então eu vou colocar um espaçamento left aqui na esquerda de 10. 10 eu acho que fica ok, fica bom. Agora, a gente vai colocar um ícone aqui para a pessoa poder abrir o menu lateral esquerdo, né? Então a gente pega o elemento de ícone aqui, arrasta para a tela, já veio até selecionado mesmo aqui, que é o ícone de menu, né? A gente só vai mudar a cor dele aqui para um branco e a gente vai colocar também ele centralizado e uma largura e altura de mais ou menos 50, deixa eu ver se fica interessante, pode ser uns 50, acho que fica legal. Ok, vamos ver como que está ficando a nossa página. A gente vem aqui, dá um preview para ver como que está ficando. Uma coisa que eu gosto de tirar é sempre o debug mode aqui, que fica essa barrinha aqui embaixo para a gente poder verificar os erros e o processo de andamento aqui dos workflows e dos testes, né? Mas essa barrinha me incomoda bastante, então eu costumo retirar ela aqui. Vamos deixar só a visualização padrão aqui da tela, né? Só que o que a gente quer fazer com esses elementos aqui do menu? A gente quer fazer com que esses elementos fiquem um pouco mais separados, né? Essa parte da logo e do texto, do nome da empresa, fique um pouco mais na esquerda e o ícone do menu fique um pouco mais na direita. Como que a gente pode fazer isso? Na parte de grupo aqui do menu, a gente tem a parte de layout e tem algumas opções para mudar o alinhamento do grupo, né? Deixar todos os elementos na esquerda, centralizado, na direita. Tem aqui também para deixar os elementos espaçados entre si. Mas o que a gente vai fazer para deixar bem perfeito isso daqui? Vou colocar todos centralizados, vou selecionar esses 3 elementos, deixando a tecla Shift do teclado pressionado, eu seleciono quais os elementos, selecionei os 3, venho aqui em arranjo e coloco agrupar esses elementos em um container do tipo row. Clico aqui, ele já criou esse container onde tem esses 3 elementos dentro. Como que eu consigo ver isso aqui, esses elementos, um dentro do outro, né? Aqui na árvore de elementos, eu tenho aqui todos os elementos que eu tenho na tela, né? Por exemplo, a página, e aqui eu tenho o menu superior, que é esse grupo que eu criei, que contém os outros elementos dentro, né? Clicando no mais aqui, eu consigo ter acesso à árvore aqui, a hierarquia dos elementos, né? Onde cada elemento está posicionado, dentro de qual, né? Então a gente tem o grupo menu superior, que contém todos os outros elementos, o grupo B, que é esse que eu acabei de criar com os 3 elementos aqui, vamos chamar ele de menu superior interno. Ok? A posição dele, ele está ocupando todo o espaço aqui, mas a gente vai mudar. Eu seleciono ele aqui, venho em Layout, coloco uma largura máxima aqui de 800 pixels. Ok, acho que ficou bem interessante. Agora, eu venho aqui e coloco para deixar bem espaçado esses elementos entre si. Agora, além disso, eu tenho que colocar também a logo da empresa e o texto com o nome da empresa em um outro container para que eles fiquem alinhados à esquerda aqui. Então, eu seleciono os dois, venho aqui em arranjo e coloco agrupar esses elementos em um container, né? Agora, pego esse container que foi criado aqui, pego o layout dele e coloco ele para ter uma largura dinâmica conforme a quantidade de conteúdos que tiver dentro dele, né? Selecionando aqui, ele já se ajusta automaticamente. Então ficou pronto o nosso layout aqui do menu superior, né? Clicando aqui agora na outra página, vamos ver o teste. Ok, ficou perfeito aqui o layout do nosso menu superior.
Feito o layout do menu superior, agora a gente vai passar para a parte de criar o menu lateral esquerdo aqui, né? Para que a gente quer que apareça quando clicar nesse botão de menu aqui. Ok, não vai ser do tipo grupo, tá? Ele vai ser do tipo floating group. É um grupo flutuante que fica por cima dos outros elementos da tela, né? Então, esse grupo flutuante que eu acabei de criar aqui, eu vou chamar de floating group menu lateral. Ok, vou colocar ele como tipo container. A largura dele pode ser 320 pixels mesmo. E a altura, eu vou tirar essa seleção aqui para fazer com que ele preencha a tela inteira, a altura dele, né? Na aparência aqui, eu vou colocar um flat color aqui, uma cor de fundo, como sendo um cinza bem escuro. Ok, agora a gente vai colocar um texto aqui em cima, chamado menu. Vou colocar ele centralizado, cor branco, vou colocar negrito, aumentar um pouco do tamanho da fonte. Na parte de layout, eu vou colocar com que a largura desse campo de texto preencha completamente a largura desse elemento que tem aqui atrás, que é o nosso grupo do menu lateral. A altura vai ser dinâmica e vou colocar também uma margem superior aqui de 20 pixels, para ficar um pouquinho espaçado em cima aqui. Para criar agora os itens dos menus, eu vou criar cada item dentro de um grupo. Eu arrasto um grupo aqui para a tela, vou colocar aqui grupo menu item 1, vou colocar ele como sendo linha, row, centralizado os elementos que estiverem dentro dele, e esse elemento aqui centralizado também. Largura vai ser uma largura dinâmica do tamanho do elemento que a gente tem aqui atrás. E a altura a gente vai colocar uma altura fixa de 60 pixels, não, pode ser 50 pixels, ok. A gente vai dar agora um espaçamento para esse título menu aqui. No menu eu vou dar um espaçamento de 30 pixels para o elemento abaixo, né? Ok. Agora esse menu item aqui, esse grupo, eu vou colocar um background flat color aqui, com um cinza um pouquinho mais claro, só para a gente diferenciar. Agora vou colocar um ícone. A primeira página eu vou colocar como a página Home. Então vou pesquisar um ícone aqui chamado Home, que é uma casinha. Vou colocar ele a cor branca. E o layout eu vou colocar o alinhamento vertical centralizado. Vou colocar um texto aqui, como sendo início, né? Quando a pessoa clicar aqui, ela vai para o início. Vou colocar a fonte branca. Vou colocar negrito. A partir do layout desse texto aqui, eu vou colocar para ele ser dinâmico, conforme o texto que tem dentro dele. Perfeito, vou colocar ele centralizado também. E ficou um menu item aí já feito. Então agora eu vou fazer mais alguns menus itens aqui, vou só copiar e colar e mudar os textos aqui. Perfeito. Depois de ter feito todos os itens do menu lateral aqui, agora o nosso menu lateral já está criado aqui, só que você pode ver como ele é um grupo flutuante, ele fica flutuando na frente dos outros elementos da página, né? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que esse menu lateral que a gente criou já nasça oculto na tela, né? Para que ele só seja exibido quando a gente clique nesse ícone de menu aqui em cima. Vamos lá. Então eu dou 2 cliques nesse menu aqui lateral, venho aqui em layout, e tá vendo que ele está marcado, essa opção aqui, ó, que esse elemento vai ser visível quando a página for carregada. Então eu vou desmarcar essa opção e agora automaticamente, quando a gente entra na página, esse menu lateral ele já aparece oculto na página. Agora a gente vai fazer a função de quando clicar nesse ícone aqui, ele seja exibido, tá? Então eu dou 2 cliques nesse ícone aqui para ele abrir a aba de opções, venho aqui em aparência e vou adicionar um workflow para ele, ou seja, vou adicionar uma ação. Quando o usuário clicar, o que vai fazer esse botão? Eu venho aqui em ADD Workflow, venho aqui agora, clico para adicionar uma ação, Element Actions, Animate, porque a gente quer que ele exiba com uma animação. Então eu venho aqui, escolho qual elemento eu quero animar, e eu quero animar o Floating Group menu lateral,
clico aqui, agora eu posso escolher qual animação eu quero, né? Tem vários tipos de animação e a gente pode até conferir aqui do lado como que vai ficar a animação, né? Vamos pegar essa daqui, ó, Transition Slide Left Big In. Ok, a gente já selecionou, agora vamos fazer o teste lá. Clicamos aqui no botão, ele já aparece a animação de exibindo aqui. Agora, já está funcionando o nosso botão aqui. O que a gente pode melhorar agora? Para que quando o menu esteja sendo exibido, esse ícone aqui ele mude para um ícone de X, para que quando o usuário clique no X, esse menu lateral seja escondido novamente. Vamos fazer isso. Vamos voltar aqui para o Bubble. Nas configurações desse botão aqui, eu venho aqui em condicionais, vou adicionar uma condição e vou adicionar. Se o Floating Group menu lateral for visível, se ele estiver sendo visível o menu lateral, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o ícone, eu vou mudar para um ícone de X. Deixa eu achar ele aqui. Achei o ícone de X aqui. Então, agora vamos fazer o teste. Agora, quando eu clico no ícone de menu, ele aparece o menu aqui lateral esquerdo e já mudou o ícone aqui agora. Agora a gente vai fazer a ação de quando clicar nesse X aqui, ele vai ocultar esse menu lateral aqui. Vamos voltar lá para o Bubble. Se eu clicar nesse ícone aqui e colocar para ele fazer uma ação, ele vai voltar para aquela ação lá. Eu quero fazer dois tipos de ação para aquele botão lá. Uma é quando a gente clica no botão e o menu lateral ele não está sendo exibido, ele vai ser exibido, que é o que a gente acabou de fazer aqui. E outra é quando o menu lateral ele já está sendo visível e a gente quer ocultar ele aqui. Então o que a gente vai fazer? Aqui, nessa ação de workflow, a gente vai clicar em cima dela e a gente vai colocar para fazer somente quando o menu lateral não for visível. A gente clica nessa ação, clica aqui e coloca para quando o Floating Group menu lateral não estiver sendo visível. O que ele vai fazer? Vai entrar nessa ação, vai animar e vai fazer aquela transição de exibir o menu lateral. Então agora um atalho mais rápido para a gente fazer a outra ação de ocultar é clicar com o botão direito em cima dessa ação, copiar, vir aqui e colar essa ação. Tem uma cópia dessa ação aqui agora, né? E a única coisa que a gente vai mudar é que a gente quer entrar nessa ação somente quando o menu lateral for visível, né? E o que ele vai fazer? Quando o menu lateral for visível e ele clicar naquele botão, ele vai ocultar o menu lateral, né? Então eu venho aqui na ação de animação, agora em vez de ser a animação que vai exibir, vai ser a animação que vai ocultar, né? Tem o Big In e o Big Out, que vai ocultar o menu lateral. Vamos fazer o teste agora para ver se deu tudo certo. Agora, quando eu clico aqui, ele exibe o menu lateral, perfeito, mudou o ícone. Quando eu clico aqui de novo, ele oculta com a animação e já aparece o ícone novamente aqui. Show de bola, tá pronto o nosso menu. Uma coisa bem interessante também, que a gente já colocou opções para deixar bem responsível esse menu lateral e esse menu superior aqui. Uma prova que a gente pode fazer aqui, para testar o que a gente acabou de fazer em uma tela em um dispositivo móvel, a gente pode clicar F12 no nosso teclado, vai abrir essa tela aqui de console, né, de opções aqui do navegador, e a gente pode vir aqui, ó, para vocês talvez não vai estar clicado, mas você clica aqui nessa opção aqui em cima, alterar barra de ferramentas do dispositivo. Clicando aqui, você vai ter acesso a várias telas de dispositivos móveis onde você pode fazer o teste. Eu coloquei aqui iPhone 12 Pro e ele já redimensiona a tela como se fosse um iPhone 12 Pro e a gente pode testar a nossa aplicação aqui, né? Então, ó, fazendo o teste aqui, ó, já está bem interessante o nosso menu, ele já está bem responsivo, né? Claro que a gente pode fazer vários ajustes aqui ainda, como colocar algumas margens aqui para o logo, né? E também para esse ícone de menu aqui, mas de forma geral já está bem interessante o nosso menu lateral com o menu superior. Então, de forma simples e objetiva, é assim que se cria um menu superior no Bubble, juntamente com o menu lateral que se exibe e se oculta conforme a gente clica no ícone do menu superior. Se você gostou dessa dica e quer acompanhar mais tutoriais sobre o mundo no code e Bubble, me segue aqui que eu estou sempre postando conteúdo e tutoriais aqui sobre Bubble e o mundo no code. Se você gostou, deixa um like aí embaixo que me ajuda muito e compartilha esse vídeo para quem você acha que seria interessante essa dica. Um abraço e valeu!